Olá, estamos começando mais um assunto do dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Queremos agradecer a você pela grande audiência em todo o estado de Pernambuco. Agradecendo a você também que nos acompanha pela parabólica, pela internet, através do portal da Rede Brasil de Comunicação, pelo www.rbc1.com.br. Bom, as férias estão chegando e alguns cuidados na hora de pegar a estrada são necessários. Planejar uma viagem pode exigir muita preparação. Hoje você vai obter aqui muitas informações, muitos conselhos e dicas de nossos convidados sobre como fazer um planejamento e evitar ser pego de surpresa. Se for dirigir, temos um recado para você. Faça uma revisão no veículo para garantir a segurança da família na viagem, hein? Como planejar uma viagem? Tá aí a pergunta. Vamos conversar sobre isso e já temos a presença aqui dos nossos convidados. Contamos com a presença do economista, o professor Djalma Guimarães. E além dele, estamos contando com a presença da Kátia Pontes, ela que é diretora da Pontes Tour. E daqui a pouco, de fato, vamos conversar aqui com os nossos convidados, mas para evitar imprevistos é preciso fazer um bom planejamento antes de viajar. Vamos conferir melhor, não é, sobre este assunto com a repórter Poliana Andrade. Sonhar em conhecer lugares lindos, planejar, fazer as malas e curtir uma bela viagem é agradável e divertido. Luíde já foi a 18 países e descreve os encantos de conhecer lugares diferentes. Viagem é realmente uma realização de sonho. Quem não gosta de viajar? É muito raro você encontrar uma pessoa que diga, eu não gosto de viajar. Todo mundo gosta. Eu imagino que eu gosto mais do que todo mundo. Eu posso dizer que a pessoa que nunca viajou, nunca saiu de dentro de uma caixinha. Então, quando a gente sai de dentro da nossa caixinha, então a gente começa a ver, a considerar outras culturas, a ver as outras culturas com outros olhos, a gente começa a aprender. Com o valor da passagem aérea mais acessível, o número de viagens para o exterior cresceu cerca de 7% de 2009 a 2013. E a motivação é o estudo, turismo e até mesmo negócios. O que o passageiro não pode esquecer é de fazer um bom planejamento. É muito importante o planejamento numa viagem. Por quê? A primeira coisa, quando eu vou planejar uma viagem, o que é que eu tenho que ver? Para onde eu quero ir? Qual é o meu sonho? Qual é o lugar os lugares que eu tenho vontade de conhecer? Depois disso, escolhido o roteiro, escolhido o lugar, o país, a cidade, o roteiro, vamos estudar sobre aquele lugar. É muito importante você já chegar no local conhecendo alguma coisa, sabendo o que é que vai ver, quais são as curiosidades daquele lugar, você já vai investigar aquilo ali. É muito importante você saber alguma coisa antes de você ir. Depois de visto o roteiro, vamos ver, a gente vai fazer vamos ver preços, né? Fazer um orçamento, ver quanto custa e que tipo de turismo eu gosto. Para realizar este sonho é preciso planejamento com antecedência. Não dá para deixar para a última hora e depois passar transtorno. Você pode chegar no local e faltar-lhe dinheiro até mesmo para comer, como acontece. A angústia por não poder comprar nem sequer um souvenir, isso é terrível, não é? Então, e além do mais, a pessoa às vezes compra um pacote de viagem a prazo para pagar depois da viagem. Quando você volta da viagem, vai estar aí com vários meses pagando aquele débito e você olha para trás e não tem prazer na viagem, porque foi uma viagem angustiosa. Você sofreu humilhação, não foi uma viagem prazerosa. Outra coisa muito importante antes de fazer as malas é ver a documentação necessária e o clima do local que você escolheu ir. Não existe coisa mais desagradável do que nós que fazemos, que lidamos com viagens, lidamos com passageiro, estarmos num estresse terrível na véspera da viagem, correndo atrás de consulado, correndo atrás de aeroporto, com passageiro, uma loucura por aí, sem conseguir o visto, e é muito desagradável mesmo. Então eu acho que 6 meses no mínimo de antecedência você terá que ter para cuidar dessa parte da documentação. E para você que ficou entusiasmado para viajar e acha que não cabe no bolso,
engana-se. Existe viagem para todos os bolsos. Nós, por exemplo, eu trabalho com pacotes até para os engenhos aqui de Pernambuco. Coisa linda você passar um dia no engenho aqui de Pernambuco, que estão hoje em dia transformados em pousadas, comendo aquelas comidas gostosas, conhecendo aquela cultura do passado, fazendo trilhas, andando a cavalo, enfim, até extremos como o Japão e volta ao mundo e assim por diante. Agora, o que falta muito aqui no Brasil é interesse, é esforço, vamos dizer, foco no turismo. Muito bem, acompanhamos essa matéria que trouxe um pouquinho aqui, né, de tópicos importantes que iremos conversar melhor com os nossos convidados e você pode participar pelas nossas redes sociais. Só lembrando que temos a nossa enquete. Na enquete de hoje perguntamos o seguinte: você costuma fazer um planejamento antes de viajar? Você costuma fazer um planejamento antes de viajar? Sim ou não? Participe! Ligue para o 0 Operadora 81 3424 1977. 3424 1977 é a nossa linha interativa, portanto você pode responder a nossa enquete se você costuma ou não fazer um planejamento antes de viajar. Aí você liga pra gente, dá a resposta ou também pode fazer sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer através da nossa linha interativa 0 Operadora 81 3424 1977. Além da nossa linha, né, interativa, você também dispõe das nossas redes sociais. Pode mandar sua mensagem também para a nossa fanpage, pelo endereço facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. E é claro, através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. Eu conto aqui com a sua participação. Bom, eu queria cumprimentar aqui os nossos convidados, agradecer aqui a presença, não é, do professor Djalma Guimarães, mais uma vez aqui no Assunto do Dia, em cenário novo, não é? É um prazer recebê-lo. Bom dia, um prazer nosso também. E um prazer também receber aqui a Kátia Pontes, representando, né, a diretoria lá da Pontes Tour, não é? Um prazer recebê-la também, Kátia. Prazer é nosso. E aproveitando aqui o ensejo, já que nós tivemos um pouquinho aí de informações, né, da nossa entrevistada de hoje na matéria, melhor dizendo, da personagem da matéria, a Luíde, né, que sempre participa, ou melhor, sempre assiste também o programa Assunto do Dia, mesmo não participando, mas sempre está acompanhando o programa. Um abraço especial, muito obrigado pela audiência, a você e a toda a sua família também, que está nesse momento, com certeza, assistindo ao programa Assunto do Dia. Bom, ela pontuou algumas questões de experiências pessoais mesmo, né? Para fazer um planejamento, é preciso, de fato, colocar no papel todos os pontos importantes. Se for uma pessoa só que vai viajar é uma coisa, e se for com a família, né, daí a gente compreende o cônjuge, no caso os filhos, enfim, aí já começa a ser um pouco mais amplo esse planejamento. Mas a partir de onde começar, a partir de que ponto, professor Djalma, as pessoas devem começar a fazer esse planejamento? Então, primeiramente, tudo vai começar baseado na visão de um orçamento. Então, nós precisamos ter, antes de viajar, nós já precisamos de começar a pensar em viajar, possuir um orçamento financeiro familiar. Então, nós precisamos saber quanto a gente ganha e quanto a gente tem para gastar. E começar, depois da decisão de viajar, de escolher onde a gente quer. Então, se é uma viagem para o exterior, que vai demandar uma maior quantidade de dinheiro, então talvez a gente vai ter que poupar por um prazo um pouco maior, mas se o indivíduo, a família, tiver disciplina nesse planejamento, primeiro fazer um planejamento, depois começar a poupar, então ela vai conseguir. Então tem várias viagens para vários tamanhos de bolso. Então janeiro está chegando agora, então talvez está muito próximo para a família começar a planejar agora para viajar nos próximos meses, sem cair em algumas armadilhas que a gente vai discutir, que é a armadilha do endividamento excessivo, principalmente no começo do ano. Mas
é uma boa ocasião para que a gente possa fazer um plano para um médio e para um longo prazo. Então, aquela viagem dos sonhos, quero conhecer tal destino. Então, agora vamos planejar, saber quanto a gente tem que poupar todo mês para conseguir, daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, realizar essa viagem que, como a personagem falou, né? vai trazer satisfação, vai trazer bem-estar para a gente, para a nossa família. Verdade, professor. E existem alguns detalhes, né, Kátia, que são imprescindíveis da gente falar, né, até para alertar mesmo as pessoas que pretendem fazer essa viagem, não é? Às vezes até com a família mesmo, aí, quer dizer, juntar todo mundo e ir, não é? Mas existem alguns detalhes que são de grande importância para uma viagem. Quais que você poderia destacar, né, aproveitando aqui essa oportunidade, que tem muita gente assistindo? A antecedência é um ponto importante. Você planejando com antecedência, você consegue escolher um destino apropriado para aquele período de férias que você deseja tirar. Então, tem toda uma programação. Você tem que providenciar a documentação. Escolhendo o destino, você tem que ver a necessidade de vacinação, se tem alguma exigência de vacina, a documentação necessária para aquele destino escolhido. Tudo isso requer tempo. Então, essa questão, me permite, essa questão de vacina, justamente para locais, ou seja, para destinos que tem, por exemplo, aqui na região norte tem febre amarela, não é? Tem outras doenças, na África, em outros países também. Quer dizer, há essa precaução também com relação à saúde, né? É importante as pessoas estarem atentas a isso. Atentas a isso. E são exigências para você poder ingressar aquele destino. Então, a documentação é outro ponto importante que leva tempo para você tirar a documentação, visto, toda essa parte exigida, né? Você escolhendo o destino, você tem condições com antecedência, de conseguir uma tarifa melhor. Tudo que você faz com mais antecedência, você consegue um aéreo mais barato, você consegue uma hospedagem mais em conta, que você vai ter um leque maior de opções de escolha. Há pessoas que tendem a tentar minimizar os gastos, diminuir os gastos. É importante evitar as chamadas altas temporadas? Com certeza. São mais caras aí nesse caso, não? Com certeza. Compreende que período de mês a mês? Depende do destino. Por exemplo, Buenos Aires, Bariloche. Bariloche, a alta estação está entre junho, julho, agosto, que é época de neve. Sim. Então, esse destino fica mais caro nessa época. Então, cada destino tem a sua época de alta e de baixa estação. Então, é importante, quem quer viajar e só pode viajar naquela época de alta estação, mais uma vez, a importância da antecedência. E para a baixa estação, você consegue, de fato, curtir do mesmo jeito, se programando, tudo, você consegue curtir do mesmo jeito por um valor bem mais acessível. Há muita gente que tem a seguinte dúvida, né, com relação, por exemplo, ao agendamento com hotéis, né? Quais são as precauções que, assim, as pessoas devem ter isso em mente sempre? Por exemplo, há pessoas que dizem, eu agendei o hotel para tal dia. Nós chegamos naquele dia, né, no destino, e quando chegamos no hotel, me parece que teve algum problema, né, de ordem de agendamento, e nós tivemos que ir a outro local para daí chegar o dia específico do agendamento. Quer dizer, houve algum problema com relação ao agendamento. Para evitar isso, o que pode ser feito, Kátia? Você, primeiramente, escolher uma agência que você tenha confiança e que tenha credibilidade. Né? Uma agência que vá fazer a sua reserva, de fato, e que vá acompanhar a sua reserva. Você se precaver pedindo o voucher daquela hospedagem, o voucher, e por um excesso de zelo, você pode fazer uma ligação para o hotel. Ou até mesmo um e-mail, né? Um e-mail. Pode guardar esse e-mail, inclusive, né? E você pode passar para o hotel confirmando se de fato sua reserva está feita. Mas quando você faz isso com uma agência, a agência tem toda a preocupação em ligar, em fazer a confirmação, em lhe dar o voucher. De posse do voucher, já facilita bastante. Por isso que é importante as pessoas também, dentro desse planejamento, né, professor Djalma, estarem atentos não só com a questão financeira, é claro que é muito importante, né, para fazer uma viagem, é preciso estar bem também, com o dinheiro guardado ali, não é? Mas nesse caso, as pessoas estarem atentas a vários aspectos, vários pontos cruciais
para que a viagem não tenha problema, né? Para evitar problemas, porque a viagem é para descansar mesmo, para relaxar com a família, para aproveitar o lazer, não é? E nada de preocupação. Agora, é claro que a família também pode ajudar, as crianças podem ajudar também, economizando, não é, Djalma? É importante isso também, chamar as crianças para participarem desse planejamento. Sim, sim. Uma viagem de família deve ser um programa da família, um planejamento da família. Eu costumo dizer que uma boa compra, qualquer bem ou serviço que a gente vai consumir, nunca vai ser um evento que vai acontecer. Você vai comprar aquilo e vai trazer a máxima satisfação para você. Sempre é um processo. Então, um processo é uma coisa que requer uma série de etapas sequenciais que vão levar a gente a atingir um fim. Então, uma viagem para a família começa com, eu costumo dizer que são três P's, o P do planejamento. Então, nós precisamos planejar, sentar, reunir a família, discutir para onde a gente quer viajar. Agora a gente vai começar a pensar quanto a gente vai precisar economizar. Aí dá para trazer os filhos. Se eu gasto R$500 ou R$400 com lazer por mês, seja com cinema, com shopping, com alimentação fora de casa, no final de semana, etc. Então tem que chamar os filhos e vamos diminuir, os gastos, né? Vamos diminuir esse gasto e reservar R$100 ou R$150 desses 400 que a gente gasta para as férias. Então, isso vai ensinar um princípio bem interessante para os filhos, a questão de que tudo tem um custo, tudo tem um preço. Isso é muito saudável, juntar a família e todos estarem participando, eles se sentirem, digamos, parte desse processo, né? E que, na verdade, devem se sentir, né, parte desse processo. Isso estimula também a formação econômica, a questão de saber lidar com os outros, a opinião também dos outros, no caso aí dos familiares. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero andar de roda ir num parque temático, eu quero ir para tal lugar, quero ir para uma praia, eu quero ir para esse lugar. Quer dizer, há um consenso ali depois de uma reunião familiar, isso é muito importante. E até para fazer, aguçar o sentido de economia mesmo, né? Todos estarem participando ali. Bom, vamos agora dar um breve intervalo, né? Há um breve intervalo aqui do programa Assunto do Dia, mas você confere a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para a região metropolitana do Recife é de sol, apesar de vermos essas imagens com o céu nublado aí, aparecem também algumas nuvens e chuva pode acontecer sim na capital pernambucana, uma chuva passageira durante todo o dia. À noite o tempo pode ficar firme. Em Recife a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 21 graus. Em Petrolina, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 35 graus. Em Caruaru, a máxima é de 28 e a mínima pode chegar a 19. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Agora sim a gente vai a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa também e participa, interage aqui conosco. Hoje estamos falando sobre como planejar uma viagem, né? Principalmente aí viajar com a família. Não há nada de melhor, não é? É muito bom estar em família. E é claro, você também pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, participar da nossa enquete de hoje. Estamos perguntando o seguinte: você costuma fazer um planejamento prévio, um planejamento antes de viajar? Sim ou não? Participe! 0 Operadora 81 3424 1977. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, hoje com a temática interessante, já que estamos no final do ano, há muita gente preparando aí, se planejando para o período das férias, do descanso, com a família talvez, e é importante, né, observar atentamente as dicas que estamos repassando aqui desde o bloco anterior. Estamos contando aqui com a presença nesta ocasião para falar sobre essa temática, com a presença do professor Djalma Guimarães, ele que é economista, e além deles também estamos contando com a presença da Kátia Pontes, ela que é diretora da Pontes Tour e está aqui conosco. Bom,
Neste momento, vamos conferir também a você que pretende sair de casa neste momento e vai pegar alguma parte da cidade, alguma via importante da cidade que você sempre vê que está ou congestionada, com fluxo intenso, ou com algum problema. Vamos conferir na tela como está, por exemplo, a Ponte Duarte Coelho, na Avenida Guararapes. Vamos conferir como está, né, a situação lá, no trânsito de lá, não é? Pelo menos está fluindo bem o trânsito aí, a gente vê alguns ônibus, né, neste semáforo, que a gente vê essas imagens. Está tranquilo lá, alguns pedestres transitando na ponte. Bom, vamos a outro ponto da cidade também. Da Ponte Duarte Coelho, vamos para a Avenida Agamenon Magalhães. O fluxo também, aí no caso, já está mais intenso, né? Muitos veículos nas ruas, nesse horário de pico, né? Nesse horário do dia. De lá, agora a gente vai para outro ponto da cidade, conferir também como está a situação. Agora na Avenida Presidente Kennedy, lá em Jaboatão dos Guararapes, também fluindo tranquilamente. Pelo menos ali, me parece que está chovendo, não é? Nessa parte da cidade. O que a gente pode conferir, pelo menos o asfalto está molhado, um ar de nublado aí nesse céu. Pois bem, conferimos aí, portanto, alguns pontos da cidade, como está o trânsito na região metropolitana do Recife. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos convidados. É um tema importante este, portanto você também pode participar da nossa enquete, onde estamos perguntando o seguinte: você costuma fazer um planejamento antes de viajar? Sim ou não? 0 operadora 81 3424 1977 é a nossa linha interativa. Portanto, participe, responda sim ou não, ou também pode deixar sua dúvida, sua pergunta com a nossa produção, né, pelo telefone 0 operadora 81 3424 1977 ou pela nossa fanpage lá no Facebook, pode deixar sua mensagem. Bom, voltando a conversar aqui com os nossos convidados, e é claro, né, há pessoas que também estão se planejando, por exemplo, de ir dirigindo, ir na direção, né? É claro que é preciso também, além de um planejamento maior, né, a questão da segurança é fundamental nesse caso. Além disso, há também pessoas que contratam outros serviços, por exemplo, ligam para rede conveniadas, né? E, por exemplo, tem pessoas que têm motoristas ou contratam motorista, ou também contratam um serviço, né, de alguma, digamos, algum hotel, né, que dispõe já de um serviço de um ônibus, né, de uma van, e pega o pessoal num determinado local. É preciso, é claro, além de tudo isso, ficar atento a algumas questões, né? E eu queria aproveitar o momento para falar aqui com a Kátia Pontes, né, para ela falar um pouquinho sobre a atuação da Pontes Tour, para as pessoas que não conhecem, talvez, que possam conhecer, né, o serviço, o trabalho da Pontes Tour. Kátia. A Pontes Tour, a agência de viagens, ela faz tanto a parte corporativa quanto a parte de lazer. A parte de lazer, ela atua no internacional, no nacional, agencia aluguel de carro, transfer, hotéis, aéreo, cruzeiros, todo o leque de possíveis, de transportes, de aluguéis. Ela trabalha com todos os pontos. Uma viagem que a gente oferece, muito e são bastante procuradas para as férias em família, Gramado. É um local, um destino muito procurado. Excelente medida, né? Na época de novembro, dezembro, janeiro, ainda tem um pouco do Natal Luz. Então é um destino muito bom, muito procurado para a família. É um destino bem aconselhável. Para quem quer ir para fora com a família também, é ideal a Disney, Orlando. Você tem os parques da Disney, tem os parques da Universal. Você fazendo planejamento com antecedência, programando direitinho, você consegue fazer toda essa viagem sem um custo tão alto. Uhum. Bom, e uma outra coisa que já é sabido, né? As pessoas estão aí recebendo o 13º salário, alguns estão guardando, né? Justamente para essa viagem,
né? E é imprescindível as pessoas estarem poupando nesse processo. Mesmo aquelas pessoas, professor Djalma, que talvez não viajem agora no final do ano, mas que tenham já uma programação para o ano que vem, né? No período das férias do trabalho, né? E é importante as pessoas estarem poupando. Por exemplo, vamos citar um exemplo clássico aqui. Uma pessoa que ganha até R$1.000, digamos, né? E essa pessoa pretende viajar com a esposa. Né? Como fazer esse planejamento, como organizar, por exemplo, uma faixa de dinheiro, guardar ali, poupar, né? Para que no momento da viagem as pessoas possam estar mais tranquilas com relação às finanças, professor Djalma. Você tocou num ponto muito interessante que quase metade da população da cidade do Recife, por exemplo, tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos. Então não foge muito dessa realidade. Mas esse público, ele também tem procurado oportunidades de turismo, oportunidades de lazer. E uma pesquisa que a gente fez no Instituto de Pesquisa Maurício Nassau em 2012 mostrava que 27% das pessoas entrevistadas na pesquisa pretendiam viajar no mês de janeiro. E a maioria a faixa mais frequente de pessoas que pretendia viajar, pretendia gastar até R$500. Então, perceba, que perfil de viagem a pessoa vai gastar R$500? Provavelmente é um destino próximo, no litoral norte ou no litoral sul. Isso. Ok? Então, existem vários tipos de programas de viagem que vai caber no bolso de cada indivíduo. Mas desde que o indivíduo, como a gente já havia falado, como você levantou a questão, ganha R$1.000. Então, se aconselha que se você quer fazer uma viagem que você ganha R$1.000 e você quer fazer uma viagem que custa R$2.000... exatamente. Tem que fazer uma poupança, tem que poupar aí, né? Então, você tem que poupar entre 10% a 15% da sua renda durante um período... 10% a 15%. Isso. Então, você vai colocar se eu ganho R$1.000, 10% da minha renda, R$1.000. Então, quantos meses eu vou precisar juntar esses R$100 a cada mês para conseguir juntar esses R$2.000, colocar lá numa poupançazinha todo mês para a minha viagem. Então, perceba, a renda ela pode limitar as opções de viagem, de lazer que você pretende, mas com um pouquinho de esforço, de disciplina. Como eu havia falado, que existiam 3 P's, o segundo P é o P da poupança. Então, se você disciplinado, disciplina é a palavra correta, vou colocar lá R$100, porque isso aqui é para gastar com isso. Então, você vai conseguir. Chega no final do período, você tem o dinheiro para realizar o seu sonho. Eu queria conhecer tal região. Agora, o que não pode é você antecipar um consumo futuro com cartão de crédito, por exemplo. Exato. Então, eu quero minha viagem, o translado, a estadia custa R$1.000 e o resto eu compro no cartão e vou pagando o resto do ano. Então, aí é preocupante, não é? Aí pode ter problemas futuros aí de endividamento, não é? E muitos brasileiros têm adquirido dívidas desse modo, né? Sim. Não pensando no futuro, simplesmente no presente. E depois, no futuro, é que as pessoas vão arcar com as consequências, não é? Temos algumas imagens, só para aguçar um pouquinho, né, a imaginação das pessoas, esse planejamento para viajar, algumas viagens de locais belíssimos, como, por exemplo, lá no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Olha só que linda essa imagem natural. Tudo aqui no Brasil, não é? Vamos ver outras imagens também, só para que a gente possa aguçar aí seu interesse para viajar com a família, né? Temos aí as imagens lá do Paraná, das Cataratas do Iguaçu. Olha só que lindo, né? Belíssimo, belíssimo mesmo, belíssima imagem, natureza. Congresso Nacional no Distrito Federal, para quem não conhece, Brasília, né? Também há outras imagens. A produção vai passando aí, olha só, aqui mesmo em Pernambuco, em Fernando Noronha, na ilha de Fernando Noronha, muito visitada, né, por sinal. Muito procurada. A Ponte Estudo tem pacotes para lá também? Tem vários pacotes, desde 900 e poucos reais a 1.300, 1.400 reais, você faz uma boa viagem, conhece bem Fernando Noronha. Olha aí, Jardim Botânico de Curitiba, lá no Paraná. Olha que lindo, belíssimo, né? Belíssimas imagens para as pessoas que não conhecem o Paraná. Também o Mercado Municipal em São Paulo, né? Muitos locais bonitos.
Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, também lembro de ter passado por lá. Tive o maior medo quando esteve aí dentro desse, né, desse bondinho aí, né? Muito bonito. Porto de Galinhas, belíssimo local também. Uma das praias mais badaladas aqui de Pernambuco e do Nordeste, não? Sim, sim. Porto de Galinhas é a mais procurada. Assim, eu falo, por exemplo, de pessoas que são de outros estados, de outros países, optam por Porto de Galinhas, não? Por Porto de Galinhas, sim. É um destino mais procurado em Pernambuco, Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, pelos estrangeiros. Muito bem. E voltando aqui a conversar também com o professor Djalma, que ele tem dicas aqui importantes também para você que pretende fazer, né, poupar, na verdade, né? Por exemplo, multiplicar o seu dinheiro. Você sabe como multiplicar seu dinheiro e seu dinheiro ser um pouquinho mais para que você possa fazer essa viagem tão sonhada, né? Há formas hoje no mercado sendo oferecidas para que as pessoas possam, digamos, economizar, não é? Possam investir em ações. Existem outras formas também de obter um dinheiro extra, investimentos importantes, investimentos financeiros, né, professor Djalma? Vai depender do prazo. Então, existem modalidades de aplicações financeiras de investimentos que se você vai precisar do dinheiro num prazo muito curto, então é recomendado você aplicar na caderneta de poupança. Mas se você tem um prazo, o seu planejamento é um planejamento mais longo. Digamos, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que, pronto, está terminando o ano, digamos que em dezembro do ano que vem, de 2015, existam famílias que estão se planejando para fazer uma viagem, né? Digamos, ir a Buenos Aires, né? Ou qualquer outro lugar aqui da América do Sul. Qual seria a melhor opção para uma família que ganha até R$2.000, por exemplo? Então, ela iria primeiramente determinar entre 10% a 15% do rendimento dela para aplicar numa caderneta de poupança, ou ela pode comprar um título do governo, um tesouro direto, que garante uma remuneração acima da inflação. Então, por um prazo, quanto maior o prazo, então é recomendado que você saia da tradicional caderneta de poupança e você procure aplicações de renda fixa, por exemplo, como um título do governo, que tem garantido uma remuneração acima da inflação. Em relação a ações, ações não é recomendado porque nós vivemos um momento de volatilidade muito grande. Isso. Então você pode comprar... É algo inseguro demais, não tem que fazer com os pés no chão. Então isso é um mercado de renda variável, então não é recomendado que você faça uma aplicação desse tipo. Uma aplicação no mercado de ações é uma aplicação para médio e para longo prazo, a gente pensando numa aposentadoria, pensando em fazer com que nosso capital se multiplique ao longo dos anos. Então é mais recomendado trabalhar com aplicação de renda fixa. Os títulos do governo, você compra a partir de R$40, R$50, você consegue comprar o que se chama de tesouro direto e vai fazendo essa poupançazinha lá. O prazo do título tem que estar casado com o prazo da tua viagem para que você possa, antes de viajar, ter o dinheiro que você aplicou para viajar com dinheiro em mãos. Com relação a títulos, as pessoas podem já começar esse investimento a partir de quanto, em média, mais ou menos? Não, tem papéis a partir de R$40, Nossa, exemplo. Então é acessível, né? Sim. Acessível para todo mundo. É claro que é preciso as pessoas pesquisarem um pouco mais, obterem mais informações, né? Para que não façam nada que possa se arrepender depois, né? E uma coisa interessante em relação a economizar é exatamente, estava até falando com a Kátia antes do programa entrar no ar, é saber em cada lugar quais são as melhores épocas. Então eu estava pegando até umas dicas com ela para saber quais os melhores meses para determinados... Como fazer essa pesquisa também, né? Claro que é importante também, por exemplo, buscar uma rede de viagens, conversar, não é? E tirar essas dúvidas importantes, né, professor Djalma e Kátia? Essas questões, por exemplo, tem uma pergunta aqui, na verdade, por exemplo, a Stephanie Tavares, participando aqui no Facebook, ela perguntou o seguinte: olá, eu gostaria de saber se existem reais condições de uma pessoa falar
ou melhor, de uma pessoa viajar ao exterior sem que fale inglês? Está aqui a pergunta dela. Por exemplo, em locais como Orlando, que a gente citou aqui, né, ela citou aqui também, né, um destino muito procurado ultimamente, nos Estados Unidos, lá o idioma é inglês nos Estados Unidos, todos sabem disso, mas há pessoas que ficam com medo, eu vou viajar para lá, eu não sei falar inglês, então vai ter dificuldade, não é? Talvez venham essas perguntas também. Não, existe um pouco de dificuldade, mas nada que impeça ela de fazer a viagem. Se estruturando direitinho, se contrata o transfer em português, o hotel tem pessoas que falam português, então na reserva já pode se pedir para ser atendida por uma pessoa que fale o seu idioma. Nos parques você tem a identificação, todos os funcionários dos parques, eles têm as bandeirinhas dos idiomas que eles falam. Então quando vê a bandeirinha do Brasil, você pode se dirigir facilmente a pessoa, né? Se comunicar. A pessoa, em todo canto de Orlando, ela vai encontrar pessoas que falem português. E ela se organizando e já contratando o transfer, o hotel, tudo organizado, ela não vai ter problema nenhum. Por não falar, né? Por não falar o idioma. Falar ou não falar, né? Está aqui respondendo também a pergunta da Stephanie Tavares e o Rodrigo Valadares aqui participando também, lá de Goiás, né? Também ele perguntou a mesma coisa, parecidamente aqui. É muito parecida a pergunta, não é? Podem viajar tranquilos. Podem ir tranquilos, hein? Tá bom? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, você não pode perder, né, outras dicas importantes que iremos repassar aqui ao longo do programa. Ainda temos um bloco e é o bloco que você pode mandar sua mensagem, sua dúvida sobre o nosso assunto de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do dia de hoje, conversando sobre planejamento de viagens, né? É importante você planejar bem a sua viagem, principalmente você que vai com a família, vai com as crianças. É importante ter todo um cuidado e fazer um planejamento, né, bem definido aí, para que todo mundo, né, faça bom uso desse período de descanso, de férias, enfim. Neste momento, vamos conferir, né, também as ofertas e vagas, né, as ofertas geradas aí pela Agência do Trabalho do Recife. Vamos ao nosso quadro Há Vagas. Vamos conferir neste momento, no nosso videoal, as informações, né, com relação às vagas ofertadas pela Agência do Trabalho. Vamos conferir na tela. Há uma vaga para nutricionista e o principal requisito é ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário nesta vaga não foi informado. Também há uma vaga para geólogo. O principal requisito é ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário também não foi informado. Há 4 vagas para recepcionista bilíngue, né, com ensino médio completo e experiência de 6 meses. São os requisitos para estas 4 vagas. E o salário informado é de R$ 900. Também há uma vaga para recepcionista de hospital. O principal requisito, ou os principais requisitos, é ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 794. Para conferir mais informações, né, sobre essas e outras vagas, você pode ligar para a Central de Vagas da Agência do Trabalho pelo seguinte telefone, anote aí, 0 operadora 81 3198 4700 ou o 3198 4721. Ligue e obtenha mais informações sobre estas e outras vagas que estão sendo geradas a cada minuto na Agência do Trabalho. Bom, e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, mas é claro, antes de mais nada, vamos conferir também as principais informações na internet sobre a temática de hoje, como fazer um planejamento para a sua viagem. Vamos conferir com a Thalita Belo essas informações. Thalita, é com você.
Bom dia, Felipe Cavalcante. Um bom dia para você que está acompanhando o programa neste início de semana. Vamos então aos destaques na internet sobre o nosso debate. O primeiro está no site UOL Economia. A informação é esta: especialistas dão 9 dicas básicas para você planejar sua próxima viagem. De acordo com o site, a compra com antecedência e a pesquisa prévia de passagens e hotéis estão no topo dessa lista. Mas também é importante, por exemplo, conhecer o comportamento da agência ou empresa aérea contratada em anos anteriores. O destaque do Guia do Turista sobre o nosso debate é este: dicas para planejar sua viagem pela internet. O diretor de marketing do Mundi foi ouvido pelo site e disse que é possível planejar uma viagem totalmente pela internet. Segundo ele, não só é possível, como é mais prático. O conteúdo já está na internet. Avaliações sobre lugares, hotéis e pontos turísticos não faltam. Uma opção é pesquisar em blogs de turismo, que também podem ser boas fontes de informações. A maioria dos serviços, segundo o site, também estão disponíveis online, desde a compra de passagens até serviços complementares como locação de automóveis e o seguro viagem. Vamos então voltar ao nosso debate? Para você que nos acompanha, uma ótima semana. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. É com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita Belo, muito obrigado pelas informações e vamos sim dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos convidados. Nós ouvimos aí algumas dicas que a Thalita trouxe para a gente de alguns sites com relação a esse planejamento. E eu não sei se a Kátia, a nossa convidada Kátia Pontes, ela orienta dessa forma também, com relação, por exemplo, ao planejamento de viagem ser feito pela internet. É claro que a pessoa precisa ter uma série de cuidados, inclusive na hora de consultar alguns blogs que a Thalita trouxe para a gente, essa informação do site, que disse que era importante, é uma boa fonte de pesquisa a questão dos blogs, a opinião de outros também com relação às agências de viagens, enfim, é importante estar atento a essas informações e saber onde buscar essas informações com mais qualidade e seriedade, não é, Kátia? Com certeza. Existem vários blogs, como você mencionou, e várias opções via internet. É uma opção também. Agora, existe também a parte da comodidade e da facilidade. Você procurar uma agência segura, você não vai ter o trabalho de estar entrando na internet, de buscando, de procurando, e você também tem boas ofertas e bons preços na agência, além de um atendimento personalizado. Você vai ter uma assistência que pela internet você não tem. A agência, ela lhe dá uma assistência no check-in, no check-out, e na internet você não vai ter um apoio no aeroporto, né? Uma emergência, uma remarcação de passagem, você está viajando, está no exterior, o voo foi cancelado, você precisa fazer uma remarcação. A agência tem esse acompanhamento, ela faz a remarcação para você. Você não precisa interromper a sua viagem para chegar no computador, fazer sua remarcação. Todo esse trabalho você pode não ter e curtir sua viagem mais tranquilo contratando uma agência. A agência, ela lhe dá esse suporte que a internet não dá. Você teria que acessá-la para poder fazer a remarcação, como no caso de um voo cancelado. Muito bem, Kátia. Temos aqui uma participação também, né? O Cláudio Ferreira, eu acho que ele estava ouvindo aqui as informações que nós estávamos repassando aqui no bloco anterior, inclusive, professor Djalma, sobre finanças aqui. Aí ele vem com a seguinte pergunta, o Cláudio Ferreira, lá de Jaboatão dos Guararapes. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela participação e pela audiência também. Ele diz o seguinte: uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês, qual a melhor forma de investimento para poupar pensando em uma futura viagem? Por exemplo, citando aquele exemplo, digamos, daqui a 1 ano ou 2 anos a pessoa pretende ir para fora do país, né, fazer uma viagem dos sonhos, e a pessoa ganha, né, digamos, R$ 1.500. Quais as formas de investimento que ele pode se adequar? Certo. Então, Cláudio, você primeiramente precisa verificar o prazo. Então, como a gente havia falado, para um prazo mais curto, então o recomendado é você colocar o dinheiro numa caderneta de poupança. Se você tem... O problema da caderneta de poupança é que nos últimos tempos a correção dela tem perdido em relação à inflação. Muito menor, né? Então,
você praticamente vai manter, o dinheiro não vai se capitalizar na caderneta de poupança. Então, para um prazo maior, um prazo de 12 meses, de 24 meses, se você quer uma viagem com um horizonte de planejamento maior, então o ideal é que você procure, entra lá no site do Tesouro Direto e você vai verificar as quantidades, os títulos que você pode comprar e a forma que você pode fazer para comprar isso. Então, os títulos do governo são a aplicação mais segura da economia e eles garantem, de certa forma, uma correção acima da inflação. Então, é uma boa opção para esse caso. Também tem o certificado de depósito bancário e os recibos de depósito bancário que ele pode adquirir na agência bancária dele. Então, o CDB e RDB, eles também garantem um rendimento um pouco superior à caderneta de poupança. Então, existem algumas opções na renda fixa que o indivíduo pode buscar. Agora, perceba o seguinte, que tudo vai depender do prazo e da sua disciplina. Então, você pode, por exemplo, para não cair na tentação de gastar, fazer uma aplicação automática, cair o salário na tua conta, então você faz uma aplicação automática para que aquilo caia na poupança e depois você dá um outro destino para esse dinheiro. Então, a chave é que você seja disciplinado ao poupar os recursos durante esse período. Então, isso vai fazer toda a diferença, porque sempre aparece uma despesa inesperada. Então, muitas vezes a gente faz nosso planejamento, mas acontece alguma coisa e se o dinheiro está ali, a gente gasta. Às vezes até, por exemplo, uma doença, né, ou algum tipo de investimento que você queira fazer a curto prazo, ou seja, por exemplo, empréstimo a algum familiar, enfim, tudo pode acontecer, não é? A gente não sabe o futuro, não é? Bom, o tempo está indo embora, né? A gente tem pouco tempo mesmo para a gente poder encerrar aqui, concluir a nossa conversa. Eu queria começar aqui pela Kátia Pontes, ela que é da diretoria da Pontes Tour, é diretora da Pontes Tour, não é? Sim. E ela vai poder resumir aquilo que a gente conversou rapidamente em alguns segundos, se puder, é claro. Seria um resumo bem curto mesmo, o resumo dos resumos daquilo que a gente conversou aqui. Kátia, por favor. Pronto. A antecedência na programação é um ponto fundamental, né? Com ela você consegue tarifas menores, melhores opções para viagem. Com a escolha do destino, você tem que verificar alta, baixa estação, os pontos que você vai visitar, a culinária local, o clima, se exige documentação, visto específico, se exige vacinação, além de providenciar o seguro. O seguro é um ponto muito importante, você fazer um seguro. E tem um ponto importante que o seguro você deve adquirir no ato da sua primeira compra, ou da passagem aérea, ou do hotel, o primeiro compra que você fizer, para que ele tenha validade de cancelamento e de alguns outros benefícios que você não tem se adquiri-lo ao longo do processo de compra da viagem. E é isso, em resumo, antecedência, planejamento de viagem, se você vai com a família, então o tipo de hotel que você vai escolher com família, o tipo de pensão alimentícia, todos esses detalhes têm que ser vistos. Se você curtir sua viagem, não preparar, quando você planeja, você prepara, você curte ela antes, durante e depois. É claro que com o tempo aqui do programa, né, como o tempo vai embora rapidamente, a gente não explorou tudo, né, tudo que a gente gostaria de trazer aqui de planejamento, a título de planejamento, para que as pessoas pudessem se organizar de fato. Mas valeu aí as dicas importantes, né, dos nossos dois convidados, né, tanto a Kátia Pontes, que é diretora da Pontes Tour, e também o Djalma Guimarães, que é professor, né, também da Uninasal, não é isso? E é economista. Foi um grande prazer recebê-lo também, Djalma. Foi um grande prazer e esperamos tê-lo aqui em breve no programa Assunto do Dia. Ok. Agradecemos também a Kátia, não é? Nós que agradecemos a oportunidade. Um abraço a todos lá da Pontes Tour também, que sempre são muito gentis em nos atender, não é? Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã. Temos o resultado da nossa enquete, sim, isso mesmo. Nós perguntamos o seguinte: você costuma fazer um planejamento antes de viajar? E 75% das pessoas que ligaram disseram que sim. Fazem um planejamento antes dessa viagem. E 25% disseram que não. Está aí a resposta, né, da nossa enquete, das participações das pessoas.
Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado. Fique atento à programação da Rede Brasil, que tem a temática do nosso próximo encontro. Só lembrando que debater o conhecimento é de suma importância. Um abraço especial para você e até amanhã.